aflitos, os necessitados. Então damos boas-vindas a todos vocês. Todos nós viemos hoje, desde 9 horas da manhã, nós observando ali à frente da igreja, conversando com os irmãos. Hoje todo mundo trouxe um conflito dentro de si. Desde onde eu também trouxe, eu tenho os meus internos. Nós conversando com todos os irmãos, com o evangelista, com a esposa, com o Vandinho, com o meu irmão Léo. Todos trouxemos algo para deixar aqui hoje na casa do Senhor Jesus. Isso aqui é passageiro. Tem um hino que fala mais ou menos dessa forma. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus voltará. Um dia sim me bastará. Um dia eu vou subir aos céus, deixar este torrauléu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, e nem de disco voador. Apenas eu atenderei ao ID do Senhor. A igreja de pé, por favor. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui hoje, meu Pai, a buscar de Ti aquilo que há de melhor, para que confortamos a nossa alma e o nosso espírito. Viemos trazer no Teu altar hoje, Senhor, todos os nossos conflitos, para que saímos daqui aliviados, com o coração amenizado, para que nós tenhamos uma trajetória nessa vida. Nós temos que solucionar os problemas da nossa família, os problemas dos nossos filhos e enteados, os nossos problemas de trabalho. Então receba, ó Pai, as nossas aflições nesta manhã. Pedimos a Ti, meu Pai, que desçam os Teus anjos, para que conforte os nossos corações, que seja um início de semana adorável, mesmo com os conflitos, que nós reconheçamos com força a semana. Assim eu venho lhe pedir, venho lhe trazer os conflitos e pedir a unção do Espírito Santo em nossas vidas, para que recomeçamos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, você veio aqui para adorá-lo. Amém. E Ele está aqui nessa manhã. Amém? Jesus está aqui. Vamos ficar de pé, igreja? Ele está aqui. Você veio para adorá-lo. Com palmas, irmão. Porque os reis se abalam. Os reis se abalam. Os povos se louvam. As bocas se abrem. As bocas se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei, declare. Para dizer que tu és
pelo Senhor, achamos em suas mãos a chave da que nos leva a possuir a terra prometida. Então vamos cantar, porque a vitória é Deus, vencemos a toda alma contra nós perecerá. Pelo Senhor, achamos em suas mãos a chave da
Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Enquanto eu estava louvando a Deus com você, eu pude ver anjos batendo palmas aqui dentro. Amém. Os anjos estavam batendo palmas aqui dentro, porque Deus estava agradando do seu louvor. Eu pude contemplar anjos aqui batendo palmas enquanto você louvava a Deus. No momento que eu fechei os olhos, eu pude ver pelos olhos espirituais anjos de Deus aqui dentro. Amém? Glória a Deus. Irmãos, as nossas amiguinhas aqui, né, tem um versículo muito importante para dizer à igreja. Amém? Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bata a palma para Jesus. Que dela o reino do céu. Nós temos que ser como uma criança. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá desenhar? Obrigado. Meu irmão, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. E nós vamos ler do versículo 21 ao 27. Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 27. Quem puder ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, porque o nosso Deus é o Deus de justiça, de amor e de reverência. Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 27. E depois, daqui a pouquinho, estaremos escutando um grande testemunho. Um testemunho que vai impactar a sua vida, a minha vida, e vai aumentar a nossa fé. A nossa irmã, Lohane estará trazendo um testemunho para que aumente a fé da igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não a nós, mas para Jesus, para aumentar a nossa fé nele. É um testemunho tremendo. Daqui a pouquinho, após a pregação, Lohane, eu passarei para você o microfone para você testemunhar aquilo que Jesus fez na sua vida. Amém? Irmãos, diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 21, diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas do homem. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem quiser perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Pode se sentar, amados. Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua palavra, a tua tão poderosa palavra, a tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra que é luz para o nosso caminhar. Eis aqui, Senhor, a tua bendita palavra. Que o Senhor possa me usar agora como pregador, para que eu possa trazer a tua mensagem, vinda do céu, vindo do trono da graça, para transmitir o recado
aos meus amados irmãos, que é a tua igreja. Venha me usar, Espírito Santo, que o Senhor cresça em mim, para que haja crescimento espiritual para a tua amada igreja que somos nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Jesus, ele estava explicando para os seus discípulos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele estava explicando para os seus discípulos que ele teria que ir para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele ia ser massacrado em seu corpo, ele ia ser humilhado, ele ia ser escarnecido, mas ele precisava de ir para Jerusalém, e os principais sacerdotes, os principais doutores da lei, os principais escribas iriam prendê-lo e iriam machucá-lo, até mesmo matá-lo. Mas era necessário que Jesus fosse, porque se Jesus não tivesse ido, eu e você não estaríamos aqui como uma igreja reunidas no nome dele. Então precisou dele morrer para que ele pudesse ressuscitar e pudesse fluir a tua amada igreja que somos nós. Era da vontade do Pai que Jesus fosse moído pelos nossos pecados. Era da vontade de Deus que o seu Filho amado fosse ali escarnecido pelos nossos pecados. João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você, nós temos a vida eterna. Eu e você, nós podemos viver um céu, um pedaço do céu aqui na terra. E sabe de uma coisa, meu irmão? Quando você começa a viver um pedaço do céu aqui na terra, o nosso inimigo, o nosso adversário, o diabo e seus demônios fica furioso. Sabe por quê? Porque você começa a dar frutos. E quando você está dando frutos, quando você está trabalhando na obra do Senhor, o inimigo, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. E sabe de uma coisa? O inimigo vai usar pessoas. O diabo vai usar pessoas. O diabo é um ser espiritual, juntamente com os seus demônios, mas ele vai usar pessoas. No jardim do Éden, aquele jardim maravilhoso, estava lá aquele casal maravilhoso, Adão e Eva, no paraíso, desfrutando do mais belo jardim. Imagina um jardim bonito. Eu quero que você agora venha imaginar um jardim lindo, com as belas flores, com as belas árvores, uma bela grama verde. Imagina aí, pode imaginar. Quem imaginou esse jardim aí? Cheio de animais, cheio de flores. Esse jardim que você imaginou, eu te garanto que o jardim que Deus deixou Adão e Eva é 10 vezes mais bonito do que esse aí. Então tudo que Deus fez é perfeito, tudo que Deus fez é agradável, tudo que Deus fez tem a sua perfeição. Mas muitas das vezes o homem vai estragar tudo o que Deus fez. E ali aquele casal vivia contente, Adão e Eva. Viviam praticamente naquele paraíso. Não lhe faltava nada de comer, não lhe faltava nada de amor, porque Deus já tinha deixado tudo completo. Mas o nosso inimigo da nossa alma, o diabo, não satisfeito com a felicidade daquele casal, com a promessa de Deus naquelas vidas, sabe o que ele faz? O espírito do diabo, ele incorpora na serpente e usa a boca da serpente, e no momento propício, no momento que ele estava já de olho, na oportunidade, a boca da serpente ele usa e diz assim: Eva, vem aqui, Eva, por favor. Não é assim, Eva, que Deus disse? Que de todos os frutos das árvores poderás comer livremente, mas do fruto daquela árvore ali, do bem e do mal, você não pode comer? O diabo esperou o momento certo para incorporar numa serpente
usar a boca da serpente para poder falar com a mulher. E muitas das vezes o diabo usa pessoas. Aqui no texto, Jesus explicando para os seus discípulos que ele deveria ir para Jerusalém para morrer por nós, mas levanta-se um dos seus discípulos e ele foi usado pelo diabo. Então, um dos seus discípulos, chamado Pedro, chama-se Jesus em particular. Jesus, vem cá, meu querido. E é assim que o diabo faz. O diabo chama as pessoas em particular para querer difamar, para querer caluniar, para querer trazer fofoca, para querer trazer intriga. Essa é a especialidade do nosso inimigo, do diabo. É por isso que eu e você, nós temos que conhecer a palavra, Bíblia. Conhecer a palavra, nos santificar e andar na palavra. Porque assim nós vamos combater o bom combate. Jesus, vem cá. Pedro dizendo a Jesus: não precisa ir não, Jesus. Não precisa morrer por nós, não. Não vai para Jerusalém, não. Naquele momento, Pedro estava sendo usado para o diabo, para desanimar o propósito de Deus, para trazer uma divisão em toda a trajetória de Jesus Cristo. Agora eu quero que vocês voltem um pouquinho, para vocês entenderem o que eu estou falando. Mateus, no próprio capítulo 16, versículo 13. O tema dessa mensagem de hoje é: o diabo vai usar pessoas para tirar você do propósito com Deus. Tome cuidado. Tome cuidado, seja vigilante. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Tome cuidado. Mateus capítulo 16, versículo 13. Para vocês entenderem. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é o João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O próprio Pedro, antes de afirmar que era para Jesus não ir para Jerusalém, o próprio Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, usado por Deus, afirmou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe o que Jesus faz? Fala: eu afirmo que você é a pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Jesus, ele afirma que o próprio Pai revelou para Pedro quem Jesus era. Mas no acontecimento, lá na frente, Pedro chama Jesus em particular e diz: Jesus, não vai não, não morre por nós não vai para Jerusalém não. O que eu quero dizer, meus irmãos, muitas das vezes as pessoas são usadas por Deus, mas muitas das vezes as pessoas também são usadas pelo diabo para tirar nós do caminho do Senhor. Pedro, como discípulo, depois ele se torna apóstolo. E ali Pedro começa a crescer com Deus. Igreja, diga comigo: crescer. Crescer. Espiritualmente. Diga assim: eu quero crescer espiritualmente. Eu quero olhar para o alto. Eu quero olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé.
há motivo para você aplaudir ele. Aplaude ele. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Irmão, enquanto eu e você estiver olhando o homem, as coisas de Deus nas nossas vidas não vai fluir. Pegue esta mensagem, pega esta visão. Enquanto eu e você estiver olhando o homem, porque o homem é falho, nós somos sujeitos a falhas, as coisas de Deus não vai fluir sobre as nossas vidas. Mas quando eu e você, nós depositamos totalmente a nossa fé em Deus, você pode esperar. Deus, ele abre os céus para te abençoar. Aplaude Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aqui todos passam por lutas. Imagina você que eu só porque eu estou aqui em cima desse púlpito, que eu não passo por lutas. Eu passo por lutas. Eu passo por provações, eu passo por tribulações, mas a minha fé, ela está apoiada e alicerçada somente na Bíblia. E o que é a Bíblia, pastor? É a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando eu e você, irmãos, entendemos a maturidade cristã, que nada, mas nada vai nos afligir, que nada vai tirar nós do caminho certo, a vida eterna, aí Deus, ele abre os céus para você e te faz mais e mais vencedor em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então nosso inimigo, o diabo e seus demônios, ele muitas das vezes ele traz calúnias, ele vai trazer difamação, ele vai trazer fofocas, ele vai trazer divisão, e principalmente dentro da casa de Deus, porque aqui é um hospital. Pastor, aqui passa luta, irmãos. Qualquer igreja que você for e proclamar verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo, você pode esperar por lutas, porque a árvore que está dando fruto, ela vai passar por lutas. Todas as igrejas que o nosso irmão apóstolo Paulo abriu, todas passaram por lutas. Não teve nenhuma das igrejas que o apóstolo Paulo abriu que não passaram por perseguições, não passaram por provações, não passaram por tribulações, todas passaram por lutas. Mas eu quero dizer para você, amada igreja, porque você é amada igreja do Senhor, o fim é proveitoso. Você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Daqui a pouquinho estaremos ceando por Jesus, e Jesus está aqui. Jesus, ele está aqui conosco, e nós estaremos ceando com Jesus Cristo. Pastor, por que o fim é proveitoso? Porque nós temos a vida eterna, e nós iremos morar para sempre com Jesus no paraíso de Deus. Amém? É por isso que o diabo odeia o ser humano. O diabo odeia a sua fé, porque ele não quer ver você progredir com Deus, porque ele sabe que você tem a vida eterna, e ele luta para roubar aquilo que é mais importante da sua vida. Sabe o que é? A sua vida eterna. Não é os seus bens particulares, não é o seu dinheiro na conta bancária lá. A coisa mais importante que eu e você tem chama-se vida eterna em Jesus Cristo. É por isso que o diabo odeia. Mas pastor, você está falando muito do diabo. Eu estou falando para a igreja entender, e para nós crescermos espiritualmente, e nós combatermos o bom combate. Porque ele é um ser que, infelizmente, irmãos, em pleno século 21, tem destruído muitas igrejas que proclamam o nome de Jesus Cristo. O que eu fico sabendo, o que eu vejo, o diabo pintar e bordar dentro das igrejas. Mas nós temos a luz, nós temos Jesus, que é maior do que tudo. Nós temos Deus. Você tem Deus para vencer as tribulações, para vencer as provações. Jesus disse para mim e para você: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Deus é por nós,
Agindo Deus, posso todas as coisas? Amém. Podemos tudo em Jesus. Mas o fato de eu e você seguir Jesus não exime de nós nos passarmos por lutas, por provações aqui nesta vida. Mas iremos passar com cabeça erguida, porque nós sabemos em quem nós temos crido, que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pede e pensa. Deus é o poderoso. Você acha que o diabo já não soprou no meu ouvido? Larga esse povo. Vai ficar o seu domingo lá na sua casa. Fecha essa igreja. O diabo, ele muitas das vezes vai falar no seu ouvido: por que você está indo na igreja? Não está resolvendo nada da sua vida. Por que você está indo lá, perdeu o domingo de manhã, às quinta-feiras? Ele é argiloso, ele pronuncia essas palavras para querer nos desestabilizar e querer nos tirar do caminho. Ele quer enfraquecer, mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido, que é Jesus Cristo. Ainda que eu não tenha alcançado, eu prossigo para o meu alvo. O meu alvo é Jesus Cristo. Aleluia. Isso que o pacto do demônio com o ser humano é ele te dá todos os bens materiais que você almejar, mas ele quer em troca a sua alma. Que é a coisa mais importante. A vida eterna, né? O mundo é um sistema. Ele te dá todo colorido para a sua carne. O mundo. Pastor, o mundo não presta. Meu irmão, o mundo é maravilhoso, esse sistema aí. Desculpa falar, é maravilhoso. Se você ficar na carne, você está desagradando a Deus, você perde a sua salvação. Hoje o que eu vejo no mundo, relacionamentos aí à torta direita, sem compromissos, dinheiro, fama, poder. Como é que o mundo não te dá essas coisas? Mas saiba, porém, a sua alma irá para o inferno. Mas o caminho que é estreito e apertado te conduz para a vida eterna. Jesus é o nosso caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Muitas das vezes o diabo vai soprar lá no seu ouvidinho: não vai hoje no culto não? Vai assistir a novela, vai assistir a Netflix, vai fazer uma caminhada na rua, ao invés de você estar escutando o pastor William. Há tempo e há propósito para todo debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para semear, há tempo da colheita, há tempo da alegria, há tempo da tristeza. Um dos homens mais sábios deste mundo, Salomão, o rei Salomão, escreveu em Eclesiastes capítulo 3: tudo tem o seu tempo determinado. É verdade. E sabe de uma coisa? Nós estamos aqui em pleno domingo da manhã, porque o domingo é o primeiro dia da semana, não é a segunda-feira. E nós estamos aqui como primazia para Deus. Nós estamos aqui investindo o nosso tempo a Deus. Você não está aqui perdendo o seu tempo. Você está aqui investindo o seu tempo a Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar da sua vida. Deus não tem que estar em segundo e nem em 10º lugar da sua vida. Deus tem que estar em primeiro lugar da sua vida. E sabe o que Jesus disse para mim e para você? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Está na Bíblia, né? Que a família dos cristãos são os irmãos da igreja. São os irmãos. Tira até mesmo a família do sangue, né? Sim. Põe em primeiro lugar a igreja. Sim. Então aqui é uma casa de Deus. Aqui é um hospital. E depois que cearmos aqui, você vai escutar um testemunho maravilhoso. Inclusive meu primo está chegando aí, José Cláudio, vai escutar o testemunho. Aqui, José Cláudio, Lorraine aqui, ó. Ela veio para dar o testemunho.
que eu estou dizendo isso? Porque a esposa dele está lá no CTI, né? Outra cirurgia. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? O Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que nós servimos, eu quero trazer à memória a esperança nele. Estão lá os médicos que foram instituídos por Deus, amém, glória a Deus, foram. Mas a nossa esperança não está na medicina, a nossa esperança não está no médico, a nossa esperança está no médico dos médicos, Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, poderoso. Que veio e vai vir. Muito bem, meu irmão. Então a nossa esperança está em Jesus. Agora imagina eu e você perder essa esperança em Jesus. O que será da nossa vida? Nada. E desculpa falar, será um prato cheio para o inimigo. Porque ele quer levar minha alma, ele quer levar a sua alma para o inferno, eternidade. Irmãos, estamos aqui de passagem. Ninguém vai ficar aqui para contar história, mas alguém vai ficar aqui para deixar o seu legado. É diferente. Você deixará o seu legado. Aleluia. Então o mesmo Pedro, que foi usado por Deus para falar: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O mesmo Pedro foi usado também pelo diabo para chamar Jesus em particular e querer desanimar Jesus. Não vai não, Jesus, você vai sofrer muito, lá eles vão te bater demais. Não vai para a cruz não. Sabe o que eu entendo? Nós, homens, estamos sujeitos aos erros. Mas o importante é quando nós erramos, é quando nós humilhamos de sinceridade com o coração de Deus e pedimos perdão pelos nossos pecados com sinceridade para Deus. Quando você pecar, peça perdão com sinceridade para Deus, porque é Ele que te perdoa os seus pecados, não é o pastor, é Ele. Vamos lá, irmãos, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo